Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje iniciando a carta de Paulo a Tito. Então, continuando nas cartas pastorais, nós vamos estudar a carta a Tito. Essa carta foi escrita muito provavelmente no ano 64. Paulo estava preso em Roma e numa dessas saídas da prisão ele vai até a Grécia e nós não temos muita informação sobre o que aconteceu realmente, e ele se encontra ali com os presbíteros da igreja em Creta e recebe as informações então da igreja em Creta. Paulo já havia passado previamente naquela região e havia estabelecido Tito como o presbítero principal ou pastor daquela igreja. Agora há a necessidade de Paulo escrever para Tito de semelhante forma como foi com Timóteo. Paulo sente essa necessidade de escrever para Tito, dando algumas instruções acerca do ministério pastoral de Tito. Por isso é conhecido como uma carta pastoral, porque traz instruções práticas para o ministério pastoral de Tito. E Tito tem ali o relacionamento com Paulo, E ele recebe essa carta com muito apreço, uma carta riquíssima, que também tem muitas coisas. Tem coisas semelhantes aqui, Tem muitas coisas que a gente já viu lá em Timóteo, mas a gente vai ver novamente aqui em Tito, talvez com uma ênfase um pouco diferente, mas tem muita semelhança. Inclusive, Tito também era um jovem nessa época. Muito provavelmente Tito tinha uma idade próxima à idade de Timóteo. Também tinha características parecidas, Então nós vamos ver como Paulo escreve para Tito. Vamos ler dos versículos 1 a 4, é somente a apresentação da carta e já tem um conteúdo riquíssimo aqui para o nosso devocional de hoje. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No tempo devido, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Meus irmãos, essa apresentação da carta era muito comum naquela época a pessoa começar com essa apresentação. Então, tradicionalmente, quando se escrevia uma carta, a pessoa se apresentava logo no começo. Hoje nós vemos o inverso, Então hoje a gente começa uma carta e no final a gente escreve, assina, enfim, a assinatura da carta era já no começo e era importante Paulo dar as suas credenciais que vão reafirmar a sua autoridade sobre a vida de Tito e a sua autoridade ministerial também para ministrar na vida de Tito, para que ele possa receber essa carta de bom grado, como se fosse palavras do próprio Deus. Então Paulo ele começa a descrever, em primeiro lugar, o seu chamado. Ele diz que, em primeiro lugar, ele é servo de Deus. E essa palavra servo é um pouco amaciada no português, Na verdade, o original significa escravo, Então, a palavra doulos significa escravo, escravo mesmo, aquela pessoa que é pertencente ao seu senhor e só obedece ao seu senhor, deve fidelidade ao seu senhor e serve apenas àquele senhor. Ou seja, meus irmãos, olha só que interessante, Quando nós pensamos nessa questão de chamado, nós, em primeiro lugar, nós somos servos do Senhor. Somos servos de Deus e somos escravos de Deus. Porque nós servimos a esse Deus, então nós somos chamados, em primeiro lugar, para servir somente a esse Deus. E tem muita gente servindo a outros deuses.
Diga-se de passagem, há muita gente que serve a Deus e serve a Mamon, né? E aí a palavra diz que é impossível servir a dois senhores, porque uma hora vai desagradar um para agradar o outro. Enfim, então chegamos ao ponto aqui em que Paulo, ele logo no começo da carta, ele diz assim: eu sou servo de Deus. Nenhuma outra carta de Paulo ele se apresenta dessa forma, né? Ele se apresenta geralmente como sendo apóstolo de Jesus Cristo e tal, mas nessa carta em específico ele se apresenta como sendo escravo do próprio Deus. Logo depois ele diz que ele é apóstolo também. A palavra apóstolo significa enviado com uma missão. Seria o equivalente ao missionário nos dias de hoje. Então, o missionário ele teria essa função de uma função tipo bandeirante, né? Desbravadora, né? De chegar num lugar onde não tem um trabalho missionário, não tem o evangelho não chegou ali ainda e ele começa um trabalho missionário, tá certo? Então o apóstolo seria o equivalente ao missionário nos dias de hoje, e ele diz que ele é também apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para falar sobre fé e conhecimento. Então, duas coisas as quais Paulo é chamado a fazer. Claro que tudo tem a ver com a pregação do Evangelho, a gente vai ver aqui mais para frente, mas fé e conhecimento, dois elementos essenciais para a vida cristã, mas a fé e o conhecimento, os dois vão se unir e vão conduzir a pessoa à piedade. Então vamos lá. Hoje em dia tem muita gente que se apega à vida de estudo da palavra, por exemplo. Então, muita gente se apega ao estudo da palavra e tal. O problema é que vira um crente cabeçudo apenas, né? Então, a cabeça da pessoa fica gigante e a pessoa não tem, junto com o conhecimento, a questão prática, a questão de fé. Então a fé é importante também, que o conhecimento não fique apenas na cabeça, mas chegue até o coração, e a fé e o conhecimento vão andar juntos para que possam conduzir a pessoa à piedade. Então a piedade seria vida de oração, vida de consagração, uma vida de adoração, certo? Então essa fé, esse elemento essencial, né, de crer em Deus e junto com o conhecimento, né, vai fazer com que todo esse conhecimento adquirido entre no nosso coração e conduza a gente à piedade, né? Então Paulo foi chamado para transmitir essa fé, para transmitir o conhecimento que conduz à piedade. Fé e conhecimento que também conduzem, né, ou melhor, estão baseadas, estão fundamentadas na esperança da vida eterna. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para a gente prestar atenção que Paulo faz questão de enfatizar que essa fé e esse conhecimento são fundamentados na esperança da vida eterna. Se nós não tivermos esperança da vida eterna, de nada adianta tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje. De nada adianta a gente crer e a gente se consagrar e a gente ter uma vida cristã aqui, né? Uma vida de leitura da palavra, de oração, porque tudo isso que nós estamos vivendo é uma pequena perspectiva, uma pequena visão daquilo que a gente vai experimentar na vida eterna. Ou seja, aquilo que nós vivemos aqui é apenas um reflexo, apenas uma pontinha daquilo que nós vamos viver na vida eterna. Por isso, toda a fé e todo conhecimento transmitido por Paulo é baseado nessa esperança da vida eterna. E aí diz também no versículo 2 ainda, né, na segunda parte, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, desde antes da fundação do mundo, Deus já pensou em tudo isso, Deus já pensou na questão da nossa vida aqui na Terra,
todo o plano terreno e já pensou também no plano eterno, ou seja, antes de tudo isso, as coisas já estavam na mente de Deus e por seu decreto tudo acontece no seu devido tempo. Segundo o versículo 3, no seu devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Nós vemos então Paulo recebendo essa mensagem diretamente de Deus no seu devido tempo. Não fique apressando as coisas, Deus tem o tempo dele e as coisas vão acontecer no tempo dele, basta nós entendermos qual é o tempo de Deus, né, e buscarmos a realização e a concretização da sua vontade nas nossas vidas. E por fim, Paulo chama Timóteo de filho, né? Meu verdadeiro filho em nossa fé comum. E de semelhante modo, ele fez isso com Timóteo também, chamando-o de meu filho, meu amado filho, enfim. Então nós temos aí Paulo tendo alguns discípulos bem queridos, pessoas às quais ele investiu tempo, recurso, muito recurso, né? Investiu também em treinamento, em transmissão de conhecimento, para que o ensino fosse propagado, para que a Igreja de Cristo continuasse viva até os dias de hoje. Graças ao trabalho de Paulo, nós temos hoje o Evangelho até nós. Então, graças a esse grande homem de Deus e graças também aos grandes homens de Deus que deram sequência ao trabalho que ele começou. Por isso, nós temos que dar graças a Deus e também glorificar a Deus por causa do uso, né, desses homens de Deus, homens que pertencem a Deus, homens consagrados que serviram, homens e mulheres também, né, que serviram ao Senhor e puderam dar o seu melhor, fizeram com que o Evangelho fosse expandido e chegasse até nós nos dias de hoje. Percebam que é apenas a introdução da carta e nós temos bastante coisa para estudar no livro de Tito, vai ser um estudo bem gostoso da palavra do Senhor. Continue conosco nesta série sobre Tito. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por este devocional, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a mantermos firmes nessa disciplina, Senhor, de estudarmos a palavra do Senhor, de estarmos juntos com o Senhor nesse tempo, que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que possamos ouvir a sua voz claramente dando-nos a direção que nós precisamos para tudo que nós formos fazer. Que em nome de Jesus a sua presença nos guie, que teu Espírito Santo nos dê a direção. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e tamo junto sempre, tá certo? Abraços, tchau.